Então, agora que a gente falou orgulho, inveja, a gente vai falar da ira. E mais uma vez eu vou falar pra vocês que a nossa sociedade é uma sociedade que potencializa a possibilidade da ira reinar na nossa vida, né? Recentemente eu vi uma série que eu não queria ter visto, o nome dela é Elite, né? E aí eu vi por uma circunstância, tinha umas pessoas na minha casa, elas estavam assistindo, passaram um tempo na minha casa, ficavam assistindo, né? E aí eu acabei acompanhando a história. E a história era a seguinte: determinados jovens que matavam por impulso de ira. Então, tinha sempre uma história inicial, um assassinato inicial, né? E aí, essa história ia passando e no final eles descobriam que um dos jovens da turma matava, era o assassino, e ele matava sempre num rompante de ira, né? E eu falei, meu Deus, mas que história pouco factível, né? Não tem nenhuma semelhança com a realidade. Quem é que mata dessa forma, no impulso de ira? Só que aí eu comecei a perceber, comecei a ver, né, que hoje em dia é muito comum esse assassinato na explosão, né? Não é como antigamente, por uma realidade passional, né? Hoje é muito mais comum que nós tenhamos crimes dessa forma. E por isso também o feminicídio, né? O assassinato de mulheres, né? Eu não gosto muito do termo feminicídio. O assassinato de mulheres por motivos passionais é tão comum. Então os homens simplesmente perdem a cabeça e eles batem nessas mulheres até a morte. O que acontece, né? O que é essa ira? Por que essa ira ela é tão grave? Sendo que a ira, ela não é, dentro da teologia católica, encarada como uma coisa plenamente negativa, sempre problemática. Não. A ira, de acordo com a teologia católica, é um sentimento, né, de repulsa pela injustiça. Então a ira, ela pode ser muito positiva. Ela é um movimento do meu coração contra o pecado, contra a injustiça, né? Então ela é como se fosse ali um acelerador da minha vida que não me permite ficar inerte diante de coisas ruins. Então a ira, a boa ira, ela é uma defesa, né, contra o mal, contra a perversão. Então ela não é um movimento de todo desgraçado, sem a graça de Deus. Algumas vezes ela é um bom movimento. Já a gente vai falar sobre isso, sobre a boa ira, né? Mas o que está acontecendo? O descontrole das pessoas, principalmente na perspectiva da criação, as crianças são criadas, os adolescentes são criados para o descontrole e para a falta de autodomínio, tem potencializado a realidade da ira. Então, quando as crianças são muito pequenas, elas não têm uma modulação afetiva das suas explosões, né, das suas birras. E ao longo do tempo, a mãe vai ensinando de muitas formas, porque a gente não ensina só com palavras. O nosso ambiente ensina, né? O nosso acolhimento ensina, a forma como a gente age ensina. Então, ao longo do tempo, por meio do processo de imitação, olhando como os pais são, né? Então, o pai tá brigando com ele, tá brincando de lutinha, tá mostrando pra ele que ele consegue conter a força, que nós temos força para que ela seja contida, né? Não simplesmente para que eu use de maneira desgovernada. A força ela precisa ser usada no momento certo. Nós somos fortes, mas nós usamos a força não contra os inocentes, não contra os mais fracos, né? Mas para a defesa. Então tudo isso vai entrando na cabeça da criança e ela vai começando a modular a sua afetividade, até chegar a uma vida madura e adulta em que ela tem autodomínio, ela sabe não perder a paciência, ela consegue, né, trazer os seus sentidos, verter os seus sentidos, as suas potências para o bem. Hoje em dia isso não acontece. As crianças, além de serem colocadas em um ambiente completamente neurótico por meio do abuso de telas, por meio dos videogames que são baseados, né, enfim, na explosão de afetividade. Os videogames, eles são organizados, inclusive a música, a imagem, a forma como eles se estruturam, né, ali a visão que você tem da tela, tudo isso para que os seus sentidos, para puxar os seus sentidos. A publicidade, a propaganda hoje, o marketing, né, ele não pergunta mais qual a necessidade das pessoas e como entregar isso da melhor forma, da forma mais bonita. O marketing hoje, a publicidade, eles pensam em criar, né, necessidades que não existem, então o tênis da Balenciaga, ou então em gerar instrumentos de vício, que gerem vícios. Porque, por exemplo, se eu crio um desenho animado como o Bita e ele é legal, eu ganho um dinheirinho, né? Se eu crio um desenho animado que ele é como um vinho, mais difícil, mas traz coisas boas, eu também ganho um dinheirinho. Mas se eu crio um desenho animado com um sistema de hipnose para vício de crianças, eu fico milionário, né? Porque se eu consigo viciar uma criança, ela assiste o meu vídeo 450 mil vezes. Então, olha como a publicidade ela vai se pervertendo. Inicialmente,
quero atender os desejos das pessoas da melhor forma, da forma mais bonita, né? De tornar as coisas mais bonitas, como esse vídeo aqui. Depois eu quero criar necessidades que não existem por meio do consumismo. E depois eu quero viciar as pessoas. Então, por isso que eles têm muita consciência, né, desses vícios, dos impulsos humanos, para que eu consiga captá-los e devolver para as pessoas em forma de drogas, né? De ópio, né? Então, o que acontece? Hoje em dia é muito fácil que as crianças sejam criadas nessas realidades histéricas e elas cheguem na vida adulta como crianças de 2 anos de idade. Então, quando você não irrita aquela criança, aquele adulto, quando aquele adulto sai do sério, a gente estava conversando aqui antes de começar a aula, por causa de meros aborrecimentos da vida, a vida da gente, pessoal, ela é cheia de aborrecimento. O momento da tranquilidade, da alegria, ele é extraordinário. A vida normal do trabalhador humano, do homem que está seguindo sua jornada para a santidade, ela é praticamente um transcorrer de aborrecimentos. Então, um adulto, ele precisa saber lidar com isso, ele precisa saber modular a sua afetividade para que ele não exploda o tempo inteiro, porque senão a vida dele vira um inferno. Por quê? Ele não consegue controlar as consequências da ira. A ira é como a maledicência. A maledicência a gente está acostumado com aquela história. O padre manda o menino jogar as folhas ao vento e depois catar. Não consegue mais. Quando você fala mal de alguém, quando você inventa uma calúnia, uma injúria, uma difamação, nunca mais você consegue restaurar completamente os males do seu pecado, né? Do mesmo jeito, a ira. Quando você perde o controle, você renuncia aos dons do Espírito, ao dom do entendimento, ao dom da racionalidade, né? E você não tem como medir as consequências. O que vai acontecer a partir daquele momento que você transpôs um grau de ira muito alto, né? Então, hoje em dia as pessoas são muito iradas, né? Elas iram de todas as formas. O que acontece? Então, a gente não tem mais como trabalhar esta boa ira, que é a ira do pai de família, que sai para trabalhar até voltar com seu sustento. É a ira do pai e da mãe, que vê o filho falando um palavrão e vai agir de uma maneira bem efusiva para que ele não fale mais aquilo. É a ira da autoridade, que vê uma pessoa... É a ira justa, né? Que vê uma pessoa em pecado e se ira não contra aquela pessoa, mas contra o pecado daquela pessoa. E age de uma maneira bem forte para tirar a pessoa daquela realidade. Muitas vezes, a misericórdia, ela não é justiça hoje em dia. Então, por exemplo, eu tenho um primo meu que está dentro da minha casa e está ligado, passa o dia inteiro assistindo pornografia. Se eu falo assim, nossa, mas que fofinho, deixa ele, é um bebezinho, né? Eu estou condenando ao inferno. É uma misericórdia travestida, né? Na verdade, é uma negligência travestida de misericórdia. Mas quando eu chego e falo, ei, rapaz, vamos levantar, vamos catar pedra ali no sítio pra você trabalhar um pouquinho, pra você fazer alguma coisa, e ele grita, eu não quero, criou ali um conflito, mas um conflito santo, não um conflito ruim, né? Então, pra que eu tenha uma boa ira, a ponto de eu chacoalhar essa criança pra que ela saia dali daquela pornografia e vá trabalhar, né? Eu tenho, na verdade, um conjunto de iras, más iras, e que fazem com que a minha vida não seja coordenada por mim, mas pelos meus impulsos. Eu não tenho como prever as consequências da ira, né? Eu tenho 2 tipos de ira. A ira vermelha, né? A expansiva, que é a ira dos fortes. Quando você é forte, você não tem medo de gritar, então você tem essa ira expansiva, a ira vermelha, né? O coração bate forte, o seu olho fica vermelho, é muito natural nos homens. Os homens, quando eles perdem a paciência, os olhos ficam logo vermelhos, né? O sangue sobe pra cabeça e você fica muito bravo. Muito interessante isso. Você vê essa geração agora casada, tentando ser santa, né? E diante de uma mulher frágil, né? E totalmente estressado. Muito importante que a gente trabalhe isso nos nossos jovens e nos nossos homens, para que não haja nenhum tipo de episódio. Porque quando a ira pega, a gente já vai falar disso, ela pega no minuto e você pode ferir aquela pessoa que você mais ama. Isso é muito perigoso, né? E aí eu tenho a ira branca, que ela é espasmódica, que ela é aquela ira dos fracos, que é a ira que o seu corpo começa a tremer, você sua frio. Quem gosta aí dos temperamentos, né? Eu tenho os sanguíneos e os coléricos para a ira vermelha, os fleumáticos e os melancólicos para a ira branca. Eu internalizo aquilo, eu explodo por dentro, né? Que também é extremamente perigosa e também um pecado, né? Vamos lá. O que acontece? A ira é justamente esse sentimento de castigar o agressor que agiu injustamente, né? E eu preciso, obviamente, agir, eu não posso calar a ira dentro de mim. Percebam a diferença, ó, a virtude está no meio. Eu tenho uma pessoa completamente pusilânime, eu tenho uma pessoa completamente fraca, que não age, reage por nada, que passa o menino vendo pornografia e diz, ai, que fofinho, né? E eu tenho aquela pessoa que explode o tempo inteiro, que bate na mulher na primeira contrariedade, né? Então, a virtude, ela tá ali no meio, de ter boas intenções nos seus sentimentos e
e de agir conforme a justiça. E para isso eu vou precisar ter autodomínio. Já já a gente vai falar sobre isso. O que a ira legítima ela é? Ela é justa em seu objeto, né? Então, eu só vou punir quem merece. Por exemplo, a ira por causa de inveja, péssimo. A ira porque o meu orgulho foi ferido e eu fui humilhado, péssima. A ira porque eu perdi uma coisa que eu gosto muito, péssimo, né? A ira, ela precisa ser justa em seu objeto. Tem os miseráveis, né? Tem a história a história dos miseráveis, que chega o ladrão na casa do padre e o ladrão rouba, o padre acolhe ele com todo carinho, e aí ele rouba um castiçal de prata e vai embora, né? E quando ele vai embora, a polícia traz novamente esse bandido pra frente do padre. E aí o padre olha pra ele, em vez de se irar, não é contra qualquer pecado, é pela sabedoria de Deus. Em vez dele se irar e falar, ele me roubou mesmo, prende esse vagabundo, ele diz, não, policial, preste atenção, fui eu que dei. Inclusive, ele esqueceu outro castiçal, ele pega outro castiçal e entrega pro bandido. E naquele momento ali, o cara, né, o ladrão, ele tem uma experiência com a misericórdia de Deus. Então calma, né, não é pra gente se irar, porque é pecado, agora eu vou dar um escândalo. A gente precisa saber a sabedoria, saber quando a ira vai ser um bom instrumento na nossa vida, né? Então, justa em seu objeto, moderada em seu exercício, ela precisa ser proporcional. A minha mulher esqueceu de lavar a louça, eu vou bater nela. Não, peraí. Sua mulher foi preguiçosa, sua mulher não lavou a louça, mas a gente vai conversar, a gente vai tentar melhorar, não para o seu próprio bem, mas para o bem dela, né? Então ela precisa ser moderada em seu exercício. Agora eu tenho o direito de bater em quem eu quiser, de gritar com quem eu quiser. Não, de maneira alguma, né? Ela precisa ser proporcional. Caritativa na intenção, né? Eu preciso ter o intuito, não de me beneficiar com aquela ira, ou de viver um processo de catarse, né? De explodir simplesmente para eu relaxar. Não. Ela precisa ter o intuito de emendar o culpado, de trazê-lo novamente à rota do bem, né? A ira, essa boa ira, ela é sempre devida, eu falei para vocês, muito devida aos pais, né? E às autoridades, principalmente. Aí, o que acontece quando a ira se torna um pecado capital? Quando eu tenho um desejo imoderado de explodir, né? E normalmente essa ira, ela vem acompanhada do ódio e da vingança. Por que o ódio e a vingança pioram muito a ira no nosso coração? Porque a vingança é o ódio refletido, é o ódio sorvido, esperado. Aí você vai falar assim, Marília, nunca na minha vida eu quis vingança, nunca eu senti isso. É mentira. Às vezes, no nosso próprio diálogo natural, a gente lança maldição sobre as pessoas, né? Então a gente passa ali, tem um problema ou outro com uma pessoa e fala, mas a vida vai provar essa pessoa, eu tô amaldiçoando aquela pessoa ali de algum jeito. E muitas vezes quando a gente fala, não, um dia eu vou conseguir triunfar sobre ela, ela vai ser demitida e eu não vou, né? Então, mesmo os atos de vingança que são mais leves, mais tênues, eles são terríveis, porque eles são a ira e o ódio refletidos, né? A gente precisa se livrar de tudo isso porque é uma realidade muito perigosa. O que a gente precisa saber sobre a ira, né? Que a ira, ela traz uma série de efeitos, né? Então, ela traz traições, ela traz mortes, ela traz guerras, ela traz divisões nas famílias, ela gera determinadas realidades que, a depender do temperamento, da personalidade da pessoa, elas não vão ser esquecidas nunca, né? Então, citando aqui o nosso forró cearense, né? Cristal quebrado. Então, no momento que aquilo se quebra, até que a pessoa consiga se restabelecer, então, relações de vínculo, né, de ordem, contínua, muitas vezes são quebradas, então, sociedades, né, isso gera lutas civis, né, origem de muitos pecados, porque na hora que eu perco o domínio de mim, aí eu vou ofender aquela pessoa, eu vou bater naquela pessoa, eu vou pecar contra a caridade, então, é muito perigosa. E ela é principalmente um perturbador de paz nas famílias. Então, quando você é casada, né, ou casado com uma pessoa que é irada, a sua vida vira uma grande confusão. Hoje em dia as meninas dizem assim, eu grito mesmo porque ele casou com a louca, tem lá no TikTok, né? Minha filha, você está sendo o câncer dos ossos desse menino. Você vai transformar a vida dele no inferno porque você não sabe controlar a sua própria língua. Gritaria pela casa destrói criança, destrói o crescimento da personalidade dos bebês. Isso é uma coisa muito grave, né? Isso acaba a humilhação gratuita. Quando você tem uma pessoa e você tem um marido, você tem o dever de levá-lo a crescer, de fazer com que ele se sinta bem. Quando você tem o seu marido, você é amiga dele, amiga no sentido mais belo da palavra. E quando ele olha pra você, ele tem que ver no seu olhar aquilo que ele tem de melhor.
Quando você puxa esse cara pra baixo, quando você só crítica, só confusão, só gritaria, só humilhação, só ofensa, né? Como é que você vai destruir essa pessoa aos poucos? Então, porque eu sou assim. Se você é assim, eu espero que você seja assim sozinha, para que a consequência do seu pecado não seja gigantesca, que é isso que você vai fazer com a sua família, se você não aprender a moderar os seus sentidos, né? Então, a perturbação das paz na família. Outra coisa é que a ira, ela é um defeito do progresso espiritual. Então, ela vai barrar o seu progresso espiritual. Porque quando você é uma pessoa confusa, extremamente irada, você não vai ter prudência e ponderação. Você, por exemplo, não sabe parar. Às vezes, diante de determinadas ofensas, a gente precisa de um retiro pessoal de oração, né? Quando você é mãe de família, pai de família, você não vai poder fazer isso. Então, aproveite enquanto você é jovem. Mas, em alguns momentos da sua vida, diante de realidades que deixam você muito atribulado, você vai precisar ir para a sua oração, você vai precisar ter prudência, você vai precisar ter autodomínio para ponderar todas as coisas, para agir até mesmo de uma forma calculista. Calculista não no sentido de tudo é perfeitinho, mas conforme a vontade de Deus. A gente, às vezes, precisa olhar a nossa vida e falar assim, Senhor, onde é que você está aqui? Me mostra o teu caminho. E essa cabeça, essa pessoa no domínio da sua razão, não é uma pessoa irada e descontrolada. Se ela for irada e descontrolada, ela só grita, grita, grita. Ela não vai ouvir a Deus nunca. Nem se ela fizer silêncio, ela consegue ouvir a Deus, né? A amabilidade se destrói. E é muito difícil porque normalmente a explosão de ira vem junto com orgulho depois. Então a pessoa não quer pedir desculpas. Ela não quer restaurar aquela relação, né? E aí, com isso, você perde a amabilidade, uma coisa que é tão importante entre os casais, né? Que é o amor cultivado, o amor carinhoso, o amor que elogia, o amor que tá perto. Essa amabilidade do toque, do carinho, muitas vezes é quebrado por causa de episódios constantes de ira da parte dela ou da parte dele, né? O recolhimento interior tira a paz do homem, o homem fica inquieto, ele é sempre atribulado, por exemplo. Muitas vezes você não consegue rezar. É muito importante que a gente reze pelos nossos inimigos. Né? Você não consegue rezar. Você vai precisar perdoar os seus inimigos. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos inimigos, né? É muito importante que a gente tenha esse recolhimento interior. Se você não consegue, você não vai, né? Enfim, você não vai dar passos no progresso espiritual. O espírito de justiça, ele vai retirar o nosso julgamento, ele vai ser afetado no nosso coração por causa da ira, né? E é isso. Na próxima aula a gente vai ver os remédios contra a ira.